De volta com o Mato Grosso Urgente, ciclo de entrevistas eleições 2014. Começamos agora a quarta do total de 5 entrevistas do ciclo eleições 2014. Hoje com o candidato do PDT ao governo de Mato Grosso, Pedro Tax. Lembrando a vocês que a escolha dos candidatos para os dias da semana foi feita por sorteio mediante a presença de representantes de todos os candidatos ao governo do estado de Mato Grosso. E mediante esta ordem ficou definido que nesta quinta-feira o candidato a responder os questionamentos da população e também da nossa bancada seria o candidato Pedro Tax, que está aqui conosco. Sobre esta bancada, aqui neste recipiente, vamos mostrar aqui, estão 14 perguntas. 14 perguntas feitas pelo cidadão mato-grossense e nós vamos efetuar efetivamente agora o sorteio de 2 perguntas que serão feitas no decorrer do programa. Vamos lá, mexer um pouquinho aqui para dar oportunidade de quem fez a pergunta, né? Ok. Primeira pergunta sorteada, pergunta número 20. Do total de 20, esta é a 20ª pergunta. Então, sorteada a pergunta número 20. Vamos para a próxima. Próxima pergunta sorteada. Vamos abrir aqui. Na sequência, hein? Número 19, pergunta número 20, pergunta número 19. Começaremos pela pergunta número 20. Lembrando a vocês que estão aí em casa que todas as entrevistas realizadas de segunda-feira até a que está sendo realizada hoje estão no site bandmt.com.br, o site da TV Band de Mato Grosso. Você pode ter acesso a esse conteúdo acessando através do nosso site na internet. Todas as entrevistas na íntegra. Bem, e agora então vamos começar a contar o cronômetro. Começa agora, então, a entrevista com José Pedro Tax. Vamos começar pela pergunta do cidadão. Pergunta número 20 na tela. Everaldo Garcia Rodrigues, sou vendedor autônomo. Queria perguntar para os candidatos, entendeu? Que qual que fosse eleito, né? Mas para que se esse VLT vai sair mesmo do papel, entendeu? Se ele não vai ficar aí parado, porque isso aí será um grande benefício ao povo cuiabano, a Baixada Cuiabana, entendeu? Bem, candidato, cronômetro correndo, a resposta do senhor. Sim, bom dia, quero agradecer a possibilidade de falar com o cidadão mato-grossense, cumprimentar o professor Marcos, cumprimentar você, Wagner, pela oportunidade. E não poderíamos deixar de esquecer o pesar do Beccari. O Beccari, que foi um grande cidadão que contribuiu com a comunicação e com a democracia do estado de Mato Grosso. Eu quero expressar o meu pesar à família Band, a todos os seus colaboradores e em especial à família do Beccari, que hoje, aliás, completa 30 dias do seu falecimento. Eu quero dizer ao cidadão mato-grossense, a você do Vale do Cuiabá, a você de Cuiabá e Várzea Grande, nós terminaremos todas as obras da Copa do Mundo. Obra parada, obra inacabada é prejuízo para o cidadão e prejuízo para o próprio Estado. Não é possível que nós possamos deixar obra parada. Terminaremos todas as obras. Agora eu quero, inclusive, a obra do VLT. Eu quero dizer a você, amigo que me assiste no estado de Mato Grosso, nós terminaremos todas as obras, mas não jogaremos o lixo para baixo do tapete. Aquele que, de alguma maneira, cometeu algum crime, cometeu algum ilícito em razão da construção dessas obras, estes deverão ser responsabilizados. O VLT, 22 quilômetros, 1.477 bilhões, já existe quem diga que precisam de mais 1.500 bilhões para que essas obras, a obra do VLT, possa ser terminada, acabada. Nós terminaremos todas as obras, mas não jogaremos o lixo para baixo do tapete. O cidadão do Vale de Cuiabá, o cidadão de Cuiabá, Várzea Grande, tem direito a um transporte público de qualidade, a um transporte público moderno, sem roubo. Nós temos que discutir o valor da passagem, a concessão para o valor da passagem, se o Estado terá ou não que subsidiar, porque o cidadão não tem condições de pagar R$9, alguns dizem R$12, da passagem do VLT. Nós temos trabalhado muito, estudado muito esta questão, para que o cidadão possa ter um bom transporte público, um transporte de qualidade, o transporte que merece. Bem, dando sequência então às perguntas formuladas pelos cidadãos, vamos para a segunda pergunta que o candidato responde. Pergunta número 19, na tela.
Profeta, presidente do bairro Copa Mil. Como que eles vão lidar a questão, sabendo-se que Mato Grosso tem 881 mil quilômetros quadrados de terras contínuas e nós não só existe aqui matéria-prima. Como que eles vão tratar do assunto através da locação de empresas para beneficiar esse produto aqui para Mato Grosso, para ficar mais barato, enquanto que os nossos produtos que é muito caro e nós somos muito ricos em matéria-prima, exportamos para o mundo inteiro e o custo de vida nosso, a inflação nossa que é muito alta, como que eles vão cuidar desse assunto aqui para o nosso estado de Mato Grosso? Eu quero agradecer ao Profeta a pergunta, conheço o Profeta, líder comunitário do bairro Copa Mil. Profeta, você tem razão, Mato Grosso é um estado gigante, com dimensões continentais, e é bom que fique assim. Sou contra qualquer forma de divisão do nosso estado. Existe quem defenda a divisão, eu sou contra, sou favorável à união. Nós produzimos muito, 32% da soja nacional, 53% do algodão, 70% do milho de pipoca, 60% do girassol, 28 milhões de cabeças de gado bovino. Produzimos muito, mas precisamos industrializar, verticalizar esta produção. É muito melhor nós exportarmos o suíno do que a soja in natura. É muito melhor nós exportarmos a carne enlatada do que o boi em pé. Por isso, nós temos no nosso programa de governo um grande projeto chamado Mato Grosso para atrair mais investimentos. Precisamos industrializar. Agora, para isso, nós temos alguns pontos positivos e outros negativos. O primeiro, você fez referência, estamos perto da matéria-prima. O algodão, 53% do algodão nacional é produzido aqui, mas a pluma vai para o Nordeste, lá é transformada em fio, em tecido, depois nas indústrias de confecção. O ideal seria que nós fizéssemos isto aqui na região de Cáceres, na região do Médio Norte, produzíssemos tecido e depois as confecções. Aqui agregaríamos valor, mas existem alguns pontos negativos que são chamados de gargalos que precisam ser resolvidos. O primeiro deles, a energia. Temos a energia elétrica mais cara do Brasil. Segundo ponto, combustível. O combustível mais caro do Brasil. Nós temos já o apagão de mão de obra. Precisamos tratar destes temas. Estamos longe do grande mercado consumidor. Nós abriremos espaço, faremos prospecção de negócios para o Oeste, Bolívia, Equador, Colômbia, Peru, Chile. Nós temos 80 milhões de pessoas ali que precisam ser acessadas. O resultado disso, para nós produzirmos mais, industrializarmos. Mas precisamos resolver estes gargalos, dentre eles a logística de transporte. As nossas estradas estão em péssimas condições. Defendo também a industrialização. Agora, não adianta nós falarmos só em industrialização se não resolvermos estes gargalos. Aí seria mentira e o objetivo de uma política séria é falar a verdade. Nós precisamos, antes, resolver esses gargalos para que depois possamos industrializar a nossa produção. É um compromisso que nós temos com o povo de Mato Grosso, fazer com que o nosso estado seja mais eficiente. Infelizmente, o estado de Mato Grosso ele é atrapalhador, ele não é fazedor, não é cuidador das pessoas. A SEMA não funciona, a Secretaria de Fazenda não funciona, a educação do estado de Mato Grosso, apesar da qualidade dos professores, nós temos uma educação no ensino médio que ainda não é motivo de orgulho para nós mato-grossenses. No nosso programa de governo, nós temos a chamada escola atrativa, que dará condições para que a criança e o adolescente possa fazer da educação um instrumento de transformação. E também no ensino médio, para melhorar o ensino médio, de diminuir a evasão e a reprovação, nós vamos casar o ensino médio com o ensino profissional ou profissionalizante para que nós possamos ter condições de chegar a este momento chamado da industrialização. Bem, candidato, vamos falar de um outro tema. Pois não. Vamos falar de saúde pública. Sabe-se que a situação da saúde pública, não só em Cuiabá, Várzea Grande, como em todo o estado, está muito aquém do necessário para atender com dignidade o cidadão, o usuário do Sistema Único de Saúde em nosso estado. O que o senhor pretende fazer para resolver esse problema que já está se tornando não agudo, mas crônico no estado? Primeiro, nós temos que nos recordar que o nosso grupo político, que eu sou um candidato de oposição, eu não concordo com a atual administração, por isso eu sou candidato ao governo do estado. Os candidatos da situação estão por lado de lá. Eu sou candidato da oposição. Eu não concordo que Mato Grosso seja campeão nacional de lepra. Eu não concordo que Mato Grosso seja campeão nacional de tuberculose, de leishmaniose. Saúde, nós entendemos não só como ausência de doença. Saúde é muito mais que isso. Saúde é qualidade de vida, é atenção ao saneamento básico, é lazer, é meio ambiente.
ambiente. Saúde significa investir na atenção básica ou atenção primária. Atenção básica nos programas de saúde da família, para que tenhamos uma maior cobertura. No nosso governo, e se for pela vontade de Deus do nosso povo, eu serei o próximo governador, nós repassaremos aos municípios o valor que os municípios necessitam para a chamada atenção básica ou atenção primária. Cooperaremos com os municípios para que eles possam prestar uma saúde preventiva com qualidade. Na saúde curativa, investir nos consórcios intermunicipais de saúde, fortalecimento e fazer com que os hospitais regionais funcionem e o cidadão possa ser atendido na sua região. Não joga na ambulância e traz para Cuiabá. Isso não funciona. O cidadão tem o direito de ser atendido no seu local, na região que ele mora. E aqui em Cuiabá, construiremos um grande hospital público com no mínimo 350 leitos para que possamos atender com dignidade, com respeito o cidadão que mais precisa. Bem, vamos para a primeira participação do cientista político Marcos Vinícius. Bom dia, Wagner. Bom dia, senador. Ainda sobre a temática da saúde. Cuiabá tem sido destaque nacional, destaque negativo na área da saúde, muito tem razão, além da falta de investimento, mas também pela concentração dos atendimentos aqui em Cuiabá. Gostaria que o senhor nos dissesse de maneira efetiva e mais clara como desafogar esse atendimento, como levar saúde para os pinhões do nosso estado e de que maneira atender essa população sem que ela tenha que se dirigir até a nossa capital. Muito obrigado pela pergunta, professor. A ideia é que possamos fortalecer os consórcios municipais, intermunicipais de saúde. É impossível nós termos um hospital regional em cada município do nosso estado para resolver a média e alta complexidade. Daí a necessidade de hospitais regionais, porque a saúde curativa é muito cara. Agora, a saúde curativa, ela não pode ser entregue às organizações sociais, às OS, que em Mato Grosso não deram certo. Veja o caso do Hospital Metropolitano de Várzea Grande, 9.000 procedimentos foram contratados e foram realizados 324 procedimentos de alta e média complexidade. Isso não é possível. Nós investiremos nos hospitais regionais e construiremos um hospital público de qualidade em Cuiabá, como eu disse. Aí nós vamos desafogar a saúde aqui em Cuiabá. O prefeito de Cuiabá, o município de Cuiabá, não dá conta de atender a toda a população mato-grossense. O estado de Mato Grosso precisa ajudar os municípios e isso não vem sendo feito. Eu tenho um compromisso de repassar aos municípios os valores devidos. Por exemplo, o Estado tem excesso de arrecadação e passa mais de 30 milhões de reais para a Assembleia Legislativa construir um estacionamento subterrâneo, uma garagem para guardar carro. Eu entendo e tenho certeza que você que está me assistindo também entende que é melhor nós tratarmos gente com respeito, gente com dignidade. Daí, repassaremos os valores para os municípios para resolver a atenção básica, a atenção primária e fortaleceremos os hospitais regionais. Bem, candidato, falando agora de educação. O senhor tem como uma das suas plataformas a escola atrativa, assim como os demais candidatos falam em escola em tempo integral, mas é uma equação difícil de fechar. O Estado tem salas de aula hoje superlotadas, falta uma estrutura maior de escolas. Fora isso, faltariam professores, há que se contratar mais profissionais e remunerar bem esses profissionais que hoje trabalham, a grande maioria deles, insatisfeito com o salário que ganha, insatisfeito com as condições de trabalho, isso refletindo diretamente na qualidade do ensino. 4 anos é tempo suficiente para promover a melhora que o ensino médio precisa no estado de Mato Grosso? Veja, 4 anos é um tempo suficiente. Agora, é o suficiente para você acabar com a educação de um estado. Veja a entrega da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso ao Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores, o PT, o partido de outro candidato, aparelhou a Secretaria de Educação. No nosso governo, nós não entregaremos nenhuma secretaria para que os partidos políticos possam comandar. O partido político mais importante que nós temos é o Estado de Mato Grosso. Este é o partido que nós todos temos que trabalhar firmemente para que ele possa se desenvolver. Educação é um instrumento de transformação, nós temos a escola atrativa, mas precisamos fortalecer professores, os profissionais da educação. Não é possível nós falarmos de uma educação de qualidade sem que possamos dar condições aos professores de trabalharem com dignidade. E isso não significa só salário, significa condições de trabalho, significa que o professor precisa ser valorizado. Eu sou professor e tenho um grande orgulho de ser filho de uma professora do ensino público do Estado
estado de Mato Grosso. Eu sei que a escola pública é o melhor caminho. Agora, não é possível escolas públicas com o teto caindo. Não é possível as escolas públicas hoje só com o texto e a testa, né? Só o quadro e o professor ali com toda a sua força, com todo o seu entusiasmo. Precisamos de formação continuada, daí nós vamos fortalecer a escola de governo. Precisamos fazer com que os professores sejam mais parceiros nesta luta para que possamos erradicar o analfabetismo no nosso estado. Nós temos hoje em Mato Grosso, segundo o Tribunal de Contas do Estado, mais de 260 mil analfabetos acima de 15 anos. Isto é uma vergonha para um estado como Mato Grosso, que produz muito, que tem um PIB de 80 bilhões de reais. Mato Grosso, ele precisa ser reconhecido como um estado livre do analfabetismo, um estado em que não tenha lepra, que não tenha tuberculose, que não tenha leishmaniose. Por isso, eu quero ser governador do nosso estado. Eu não faço parte deste grupo político que está aí. Este grupo político que está no poder, na situação, deixou a educação do estado de Mato Grosso, o ensino médio, a pior do Centro-Oeste, com índice de evasão muito alto, com índice de reprovação absurdo, um dos maiores do Brasil. Esta não é a educação que o mato-grossense deseja e merece. Ok, passamos então para mais uma participação do Marcos Vinícius, cientista político, que hoje nos auxilia aqui com as perguntas ao candidato. Candidato, ainda sobre o tema da educação, hoje um grande gargalo do país é a educação profissional. Sim. Até porque o que falta para o nosso país, no nosso entendimento, para alcançar níveis melhores de desenvolvimento, é investimento em tecnologia que passa pela educação profissional. Caso seja eleito, qual que é a proposta do senhor para a ciência, o investimento em ciência e tecnologia no nosso estado de Mato Grosso? Muito obrigado por essa pergunta, concordo inteiramente. Nenhum país do mundo vive sem, aquele que se desenvolve, vive sem 3 palavras: conhecimento, tecnologia e inovação. Por isso, a Secretaria de Ciência e Tecnologia tem que ter um papel fundamental no desenvolvimento do nosso estado. O fundo de pesquisa do estado de Mato Grosso tem que ser usado para os seus objetivos, né? O FAPEMAT precisa ser utilizado para os seus objetivos. Nós temos no nosso programa de governo a criação aqui em Mato Grosso de um parque tecnológico. E esse parque tecnológico, para que nós possamos pensar Mato Grosso e construir através da pesquisa, isso nos utilizando da UNEMAT, que é um centro de referência, para que possamos agregar valor ao que nós produzimos, valor aqui tecnológico, valor de inovação. Num grão de soja, nós temos uma quantidade enorme de tecnologia embarcada, graças ao trabalho que foi desenvolvido pela Embrapa, pela Fundação Mato Grosso, pela Fundação Rio Verde. Temos que transformar estas pesquisas também, mas com a colaboração maior do estado de Mato Grosso. A Secretaria de Ciência e Tecnologia tem um papel fundamental aqui junto com a UNEMAT. Isso está no nosso programa de governo, a criação aqui de um parque tecnológico através das incubadoras, através dos chamados startup, para que possamos fazer com que Mato Grosso também esteja neste momento histórico de tecnologia, que a tecnologia agrega valor àquele produto. Bem, candidato. Isso nós precisamos de recursos e a utilização do fundo de pesquisa nos seus objetivos. Vamos falar um pouquinho sobre a agricultura familiar. Sim. Muito se fala do agronegócio, da grande indústria, que é a indústria da soja, a indústria do milho, das commodities, mas temos muitos pequenos produtores, assentamentos rurais. O que o senhor pretende fazer enquanto governo para fortalecer a indústria da agricultura familiar, que é a que põe comida na mesa do cidadão das grandes cidades ou mesmo das pequenas cidades? Nenhum país do mundo vive sem uma agricultura familiar forte. A Austrália tem uma agricultura familiar forte, os Estados Unidos, mas, infelizmente, em Mato Grosso, isso foi abandonado. Nós temos 716 assentamentos no estado. Quase 150 mil famílias vivem da agricultura familiar, mas estão abandonados. Precisamos, primeiro, tratar da regularização fundiária. Daí o Intermat tem um papel muito forte. Precisamos tratar do apoio e extensão ao pequeno produtor. A Empaer, infelizmente, foi sucatada. Nós vamos reestruturar a Empaer, dando condições de trabalho. Nós temos muitos servidores da Empaer que estão se aposentando. Precisamos fazer com que os servidores da Empaer, os empregados da Empaer, tenham condições de trabalhar nos seus escritórios, condições físicas, condições humanas. Mato Grosso hoje ele importa de outros estados quase 900 milhões de hortifruti e granjeiro. A cebolinha, tomate, mamão, nós importamos de outros estados. Precisamos fazer da agricultura familiar uma nova vocação econômica para o estado de Mato Grosso. Eu tenho viajado muito o estado,
estado, acompanhado nos assentamentos, por exemplo, ali em Tangará da Serra, o assentamento Antônio Conselheiro. Temos que dar condições de comercialização da produção da agricultura familiar. Mas para isso, precisamos do chamado técnico assentado. No nosso programa de governo está ali a criação deste cargo público através de um projeto de lei que remeteremos à Assembleia Legislativa para dar assistência, para dar extensão e apoio ao cidadão que mora no campo. Nenhum país vive sem uma agricultura familiar forte. Bem, agora faltando 1 minuto e 45 para o encerramento da entrevista, tendo em vista o tempo que resta, gostaria de oferecer esse tempo ao senhor para as considerações finais. Muito obrigado. O meu nome é Pedro Taques, o meu número é 12, eu sou candidato ao governo. Eu não sou da situação, eu sou da oposição. Não concordo com viadutos caindo no estado de Mato Grosso. Não concordo com as obras da Copa inacabadas. Não concordo com a forma que se administra o estado de Mato Grosso hoje. Por isso, eu quero ser governador deste estado. Daí, eu preciso do seu voto. Eu desejo um estado mais transparente, um estado que converse com o cidadão, um estado que converse com associações, com sindicatos, com conselhos, que possa ouvir aquele que mais precisa da atuação do Estado. Eu desejo um Estado mais justo, um Estado em que mato-grossenses não sejam esquecidos, municípios não sejam abandonados. Nós temos municípios abandonados no nosso Estado. Eu desejo um Estado mais justo, mais transparente, mais eficiente e um Estado mais honesto, onde não se roube, não se deixe roubar e prenda aquele que roube o dinheiro público. O meu nome é Pedro Taques. Eu preciso do seu voto para que nós possamos ganhar estas eleições e fazer as modificações necessárias que Mato Grosso precisa e seu povo exige. Quero pedir voto para Rogério Salles, o nosso candidato ao Senado, para os nossos deputados federais, deputados estaduais. Precisamos de pessoas sérias, honestas e competentes na administração. Eu quero dizer a você, servidor público, você terá um colega, um parceiro, para que nós tenhamos um Estado mais sério, mais digno e um Estado mais competente. Muito obrigado. O meu nome é Pedro Taques, o meu número é 12. Eu preciso do seu voto. Ok? Concluído o tempo, então. E nós temos aí um pequeno tempo ainda para fazer uma análise. Eu gostaria que o senhor, enquanto cientista político, fizesse uma análise dessa nossa entrevista com o candidato Pedro Taques. Bom, Wagner, acredito que qualquer momento, qualquer espaço na mídia para debater as propostas dos candidatos são muito válidos, porque agora o eleitor começa a ter interesse pela campanha, né? Na reta final que ele dedica o maior tempo a se informar sobre o plano de governo, sobre as propostas dos candidatos. Então, parabenizo mais uma vez aqui a emissora por proporcionar à nossa comunidade essa oportunidade. Ok, muito obrigado e nós vamos encerrando por aqui. Lembrando a vocês que nesta sexta-feira ainda temos um candidato a ser entrevistado, encerrando o nosso ciclo de entrevistas, o candidato José Riva, do PSD. A todos vocês que nos acompanham, muito obrigado pela audiência. Nós voltamos amanhã, às 11h30, com o Mato Grosso Urgente, ciclo de entrevistas, eleições 2014, com os candidatos ao governo do Estado. Até lá!